Olá, alunos! Mais uma vez aqui gravando uma nova videoaula com uma nova temática dentro da história antiga, dessa vez falando sobre a história de Roma, né? É, não costumo falar em uma videoaula só sobre a história romana, nem tampouco conduzir os assuntos dentro da metodologia de Roma numa aula só. Portanto, eu vou dividir essa videoaula em três partes, né, falando sobre Roma. Na aula anterior, na videoaula anterior, eu falei sobre Grécia. Né, também dividi Grécia em duas partes, porque são 6 períodos, e eu dividi em duas partes. Do período cretense, o período cretense, o período homérico e o período arcaico, retomando então agora aqui com Grécia, que eu falei na aula passada, né, até a cultura helenística, né, até a cultura helenística. E agora iniciando Roma, né, a grande civilização romana, que foi a maior, né, a mais grandiosa, a mais expansiva, a mais militarizada e multicultural civilização romana dentro de mais uma etapa da história das civilizações da história antiga. Roma, portanto, ela vai ser dividida em três partes, assim como também está dividida a sua história política. Roma tem a parte da monarquia, a Roma política, a Roma monárquica, politicamente, né? Dividida também em república e depois império. Até depois chegarmos à divisão do Império Romano e analisarmos separadamente o Império Bizantino. Então a história romana, além de ser extensa, ela é muito importante para a compreensão do que nós somos hoje enquanto civilização ocidental. Ela é importante nessa transição da idade antiga para a Idade Média, e causando reflexos aí culturais e políticos e econômicos e sociais até os dias atuais. Portanto, a história de Roma, ela se passa inicialmente na Península Itálica, né, na região do Lácio. Essa região da Península Itálica ela é muito fácil de ser localizada dentro do ponto de vista geográfico, porque ela parece o desenho de uma bota chutando uma bola, né, de um pé ou de uma bota, né, depende do ponto de vista que vocês analisem. Mas a história de Roma, nesta videoaula de hoje, vamos analisá-la até o período da monarquia. Né? A República e o Império são videoaulas que virão em sequência. Portanto, é muito interessante observar que a Península Itálica, ela, que vai ser o nascedouro, né, da cultura e da civilização romana, tirando, é claro, os aspectos lendários da história de Rômulo e Remo, classifica como Rômulo como um dos primeiros reis da história de Roma. Passada a fase lendária e partindo para a fase, o critério, né, analisando o critério do materialismo histórico, né, vamos identificar aí, dentro da formação de Roma, pelo menos aquilo que nós entendemos como monarquia romana, uma consequência de povos, diversos povos, entre eles os etruscos, os sabinos, os italiotas, os romanos, os gregos também faziam parte, né, da formação inicial, né, da civilização romana, que antecede inclusive ao próprio período da monarquia. Então, cada povo habitava uma região da Península Itálica. E, obviamente, o povo mais forte, né, aquele que se consolidou, que se organizou não só economicamente, mas também socialmente e, né, militarmente. Claro que eu não posso falar nessa época em um exército grandioso de Roma, mesmo porque a grande civilização romana ela foi dominada pelo povo etrusco, né? E daí se formar o período monárquico. Né? Na verdade, não existe nada lendário, é um processo normal que acontece em quase todos a formação das civilizações antigas. E essa estrutura de disputar com povos, ela foi comum no Oriente Médio, foi comum na Ásia também, foi comum aqui na Grécia, né? O capítulo, a videoaula anterior foi explicado justamente isso aí. Bom, o povo etrusco foi o povo que se destacou inicialmente, politicamente e economicamente, dominando sobre esses aspectos também do ponto de vista, vamos dizer assim, bélico, podemos chamar de bélico, né? Não de exército. Os etruscos, portanto, eles dão o pontapé inicial da civilização romana, instalando aquilo que nós vamos chamar de monarquia romana. A fase da monarquia romana ela foi conduzida pelo povo etrusco.
né? Por quê? Porque eles eram o povo que mais se organizou, que mais se estruturou para dominar a península e submeter os outros povos. Aqueles que não ficaram foram expulsos ou foram dominados e transformados em escravos, né? Portanto, o etrusco ele vai ser um povo que vai dominar outros povos da Península Itálica através da monarquia. A monarquia também é oligárquica, uma monarquia onde poucos participavam do controle do poder, e isso fez, consequentemente, gerar uma série de crises, né? A sociedade romana, apesar dos etruscos estarem no poder político, mas a sociedade romana ela tinha um critério bastante definido. Os grandes proprietários de terras, que eram chamados de patrícios, pertenciam à elite política e à elite econômica e à elite social. Participavam da política, apesar, né, dos etruscos estarem no poder, mas participavam da política. Os patrícios, em seguida os plebeus, e também nós temos os clientes, que, por último, que eram aqueles estrangeiros. E finalizando o conjunto de composição da classe social da monarquia romana, nós temos aí os escravos. Bom, então repetindo, nós temos os patrícios, né, cuja origem desse nome vem de patri, do latim, né, romano, e significa pai, poder, né, controle. Os patrícios, portanto, se autodeclaravam os donos das terras, né, portanto, tinham um controle social, estavam no topo da hierarquia social da sociedade da monarquia romana. Em seguida, como eu já disse, vieram os plebeus, uma grande camada popular composta também de pequenos comerciantes, artesãos, pequenos proprietários, camponeses também, não é? E era uma classe muito grande. Em seguida, vinham os clientes, né? Os clientes que eram estrangeiros ou agregados dos patrícios, não eram nascidos propriamente de uma família rica, mas tinham coligações ou associações de diversas naturezas, portanto eram recebidos dentro do aspecto social romano, mas que não tinham direitos políticos. E por último, os escravos. Esses eram considerados escravos porque ou eram transformados assim por questão de dívida ou por questão mesmo de guerra, que eram as duas únicas formas de escravidão na maioria das civilizações antigas. Bom, a história romana, da monarquia romana, ela tem a sua transição para a república exatamente quando esse contingente populacional, principalmente dos plebeus, passa a exigir maior participação política. E o próprio processo, né, de expansão da monarquia romana fez com que os etruscos não conseguissem controlar essas manifestações populares e que desencadeou aí em um novo sistema. É importante ressaltar também que já na monarquia romana nós temos aí a presença do Senado, que era uma classe política, podemos dizer, de homens nobres, né, mas que tinham uma certa idade já e que compunham o que nós chamamos aí de Senado. Esse Senado não era tão forte na monarquia, pois o poder estava centralizado politicamente nas mãos do rei etrusco. Bom, somente na República é que os senadores, ou o instituto chamado Senado, passa a ter maior poder e de governabilidade, inclusive vai ser o grande órgão, o grande instituto, né, forte de poder na República Romana. Na monarquia romana, portanto, o poder estava centralizado nas mãos do rei, em seguida passava muito pela mão da sociedade através dos patrícios, né, e esse era uma elite dominante. Com o fim da monarquia, os patrícios continuarão tendo poder e vão assumir o controle político através do Senado, isso lá na República. Bom, esses são os aspectos importantes que eu posso ressaltar aí da monarquia romana, e tendo ainda só como um complemento para quem vai fazer a avaliação aí sobre a monarquia romana, que vai cair a monarquia romana, que queira alguma dúvida tirar sobre a monarquia romana, que a economia era marítima, baseada no comércio marítimo, mas também do pastoreio e da agricultura. Ok? Até aí, para quem vai fazer a avaliação comigo, cai aí a monarquia para essa primeira avaliação. Ok? Um abraço a todos.